Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estudando, e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando química. Agora a gente vai ver a parte da química orgânica, que é a classificação de cadeias carbônicas. Então, vamos nessa. Bem, de cara aqui a gente já tem as primeiras classificações, vamos lá. A primeira, aqui a gente vai ver três classificações possíveis para uma só. Tem um parâmetro que é se a cadeia é aberta, fechada ou mista. A gente vai começar vendo ela. Então vamos nessa. Cadeia aberta. O que é uma cadeia aberta? É como o próprio nome diz, uma cadeia aberta. Aqui tem outro nome também que dá para chamar ela, que é a cadeia alifática. Mas como assim? O que é como o próprio nome diz? Bem, os carbonos não vão se fechar formando polígonos aqui. Eles vão só ficar em linha reta, vão ficar abertos. Eles não podem ficar em zigue-zague, como a primeira opção mostra. Ou eles podem só ficar abertos. Resumindo, eles vão ficar abertos. Agora vai ficar mais claro quando eu mostrar pra vocês a cadeia fechada, ou cadeia cíclica. Olha só o que está acontecendo aqui. Aqui está representado na forma de traços, né? O que significa? Aqui os vértices são carbonos, então são carbonos aqui. E claro, se a gente quiser saber o número de hidrogênios, a gente tem que pensar. Cada carbono faz 4 ligações. Esse aqui, ele está fazendo 2 ligações, uma aqui e outra aqui. Ou seja, faltam 2 hidrogênios. Então, ele é um CH2. Aí eu já consigo ir classificando eles aqui. No caso, todos vão ser CH2. Mas o que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo que os carbonos estão se fechando. Eles têm começo aqui, eles dão um giro inteiro e fecham no mesmo lugar. Isso é diferente da cadeia aberta. Então a cadeia aberta, ele só fica aberto. Na cadeia fechada, eles se encontram de novo aqui, formando um polígono. E aqui tem alguns exemplos, né? Tem 2 exemplos aqui e um mais diferente, que eu já vou entrar agora para vocês nessa diferença. Porque aqui dentro da classificação da cadeia fechada, a gente tem a cadeia fechada aromática e a cadeia fechada não aromática, ou alicíclica. Tá, o que esses nomes significam? Aromática tem que estar tendo o fenômeno da ressonância. E não aromática não tem que ter esse fenômeno. Ou melhor, não pode ter esse fenômeno. Mas o que é o fenômeno da ressonância? Vamos lá. Ó, fenômeno da ressonância é um fenômeno físico da deslocalização dos elétrons de ligação π. Como assim, deslocalização dos elétrons de ligação π? Bem, vocês estão vendo aqui que tem um... Isso aqui é importante, eu vou falar o nome agora, é um benzeno. Sempre vocês verem esse hexágono aqui, ó, um hexágono de carbonos, então tem 6 carbonos aqui formando um hexágono. E aí ele estiver com essas ligações duplas alternadas com simples, ó. Então aqui tem uma ligação dupla, aqui uma simples, aqui é uma dupla, aqui uma simples, aqui uma dupla, aqui uma simples. Sempre que for esse hexágono e tiver com essa alternância de ligação dupla, vai ser um benzeno. Então lembrem disso, o nome disso aqui é um benzeno. Tá, o que está acontecendo aqui? Ó, essas eram as posições das ligações duplas. Antes estava uma aqui, outra aqui, outra aqui. E depois elas mudaram para ficar uma aqui, outra aqui e outra aqui. Vocês estão vendo que elas se mudaram? Meio que as ligações π, elas estão andando ali dentro. Isso que é ressonância. Tá, mas como é que a gente sabe quando isso acontece, né? Que eles vão estar andando ali. A gente sabe do exemplo do benzeno aqui, mas como é que a gente vai saber que tá tendo o fenômeno da ressonância, que as ligações π estão andando ali? Bem, tem 2 casos aqui possíveis. Ou vai ter a alternância de ligação dupla e ligação simples, como a gente viu, como é aqui o caso do benzeno. Então vai estar sempre alternando ligação simples e dupla, em cadeias fechadas. Ou vai ter alternância de ligação simples e dupla e a presença de um átomo com par de elétrons livres. O que significa? Bem, cada átomo, a maioria dos átomos, na verdade, eles precisam ter 8 elétrons para se equilibrar. E acontece que o nitrogênio, a gente sabe que ele faz 3 ligações. O que significa? Ele tem 5 elétrons, ele precisa de mais 3 para se estabilizar. Então, como é que ele faz isso? Aqui a gente tem a chamada ligação covalente. O que é essa ligação covalente? Ó, imagina que eu tenho um videogame e você tem outro videogame. E você quer jogar o meu videogame e eu quero jogar o seu. O que a gente faz? A gente compartilha os videogames. Então, eu vou continuar tendo o meu, ele vai continuar sendo o meu, mas eu também deixo você usar, e o seu continua sendo o seu, mas você deixa eu usar. Aqui é o que acontece com os elétrons. Então, ele mantém os elétrons que ele tinha. Aqui ele tem 3 elétrons. Como ele precisa de mais 3, porque ele tem só 5 elétrons no total, ele precisa de mais 3 para dar 8 e se estabilizar, ele vai compartilhar 3 dos elétrons dele para conseguir outros 3 elétrons de outros átomos. De forma que ele compartilhe esses elétrons. E aí o que vai estar acontecendo? Como ele vai estar compartilhando 3 para conseguir mais 3,
vai estar sobrando 2, porque ele tem 5 elétrons no total. E como sobra 2, vai ser um par de elétrons, e vai ser um par de elétrons livres, porque eles não vão estar sendo compartilhados. Isso aqui é um pouquinho complexo de entender, mas só que, ó, saibam que o fenômeno físico da ressonância, aqui, o que vai estar acontecendo? Na maior parte das vezes, quando for esse par de elétrons livres aí, esse átomo com par de elétrons livres, vai ser esse caso aqui, ó, do nitrogênio com desse formatinho aqui, com essa ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, aqui simples, simples e nitrogênio. Vai ser esse formatinho, então vocês já vão estar sabendo, vocês não precisam saber exatamente de todos os detalhes desse negócio de par de elétrons livres e tal. E outra coisa importante é que lá no benzeno, né, que a gente viu, é um anel aromático, que está acontecendo... claro, o fenômeno da ressonância também pode ser chamado de efeito mesomérico, tá? Só para vocês verem esse nome aí, vocês não ficarem perdidos. Mas tá, o que está acontecendo aqui? Nesse composto aqui, o benzeno que a gente viu, ele também pode ser desenhado desse jeito aqui, com um círculo no meio. Porque isso mostra justamente o caráter cíclico dele, onde as ligações π, elas estão andando dentro dele, por isso tem um círculo aqui dentro, é como se elas estivessem andando ali, e só representa um círculo. Como se as ligações π estivessem caminhando ali dentro. Ok, tivessem um ciclo, né? Agora, cadeia mista. Bem mais simples. Agora que você já entendeu o que é cadeia aberta, cadeia fechada, é só uma cadeia com uma parte fechada e com uma parte aberta. Simples assim. É só isso. Ok. Então, temos a cadeia aberta, tudo aberto. Cadeia mista, ou melhor, vamos para a cadeia fechada primeiro, né? Cadeia fechada. Vai sempre estar fechada aqui, os carbonos vão se encontrar. Ela pode ser tanto aromática quanto não aromática, aí tem que ter o fenômeno da ressonância, que a gente já viu, e a cadeia mista tem que ter uma parte fechada e uma parte aberta. É isso. Continuando, essa é uma das classificações. Você sempre vai ver uma cadeia e vai bater, ou vai bater o olho, vai ver se ela ou é aberta, ou é fechada, ou é mista. Agora vamos para outra. Ela pode também ser ou normal ou ramificada. Como assim? Normal tem só carbonos primários e secundários. Como assim? Eles só vão ou fazer uma ligação com carbono, como esse caso aqui, ou duas, como é o caso desse carbono aqui. Então, ou uma ou duas. Por quê? Porque a ramificada, ela cria ramificações que são basicamente quando tem uma cadeia principal aqui, e aí dessa cadeia principal vão sair outros carbonos, que vão ser essas ramificações. Você está vendo aqui que esses carbonos estão saindo para fora? Isso vão ser as ramificações. É só isso, é simples assim mesmo. Então, cadeia normal vai estar tudo retinho aqui. Cadeia ramificada vai ter uns carbonos, tem que ser especificamente carbonos que vão estar saindo aqui para fora. Então, eles vão sair, vão fazer uns espacinhos aqui, uns espinhos. Ok, próxima classificação. Cadeia saturada e insaturada. A gente viu na última aula que um carbono saturado é que só faz ligação simples, e um insaturado faz ligação dupla ou tripla, pelo menos uma. Aqui não vai ser diferente, porém a gente está falando da cadeia. Então aqui tem que ter, ou a saturada só tem ligações simples entre carbonos, como é o caso aqui e aqui, e a insaturada tem que ter ao menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, como é o caso aqui, aqui e aqui. Ou seja, se tiver, por exemplo, um oxigênio e tiver um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio, mas só que entre carbonos não tiver nenhuma ligação dupla ou tripla, a cadeia vai continuar sendo saturada, porque essa ligação dupla ou tripla tem que estar entre carbonos. Ok, mais uma classificação. E por fim, temos a classificação de cadeia homogênea e cadeia heterogênea. A cadeia homogênea vai ter só, entre os carbonos não vai ter nenhum outro átomo diferente. Então, como está aqui. Vai ficar mais claro vendo a heterogênea. Na heterogênea tem que ter um heteroátomo, um átomo que está entre dois carbonos na cadeia principal. Então tem um carbono aqui, tem outro carbono aqui, eles iam se ligar, porém aqui no meio deles tem um oxigênio. E isso desempenha a função de heteroátomo, ele está atrapalhando ali a cadeia carbônica, ele está no meio. Ou aqui no nitrogênio, que ele está entre os carbonos que iriam se conectar. Então, heterogênea tem que ter um carbono, ou qualquer átomo que não seja um carbono, entre os carbonos, e homogênea não pode ter nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. E simples assim. Bem, eu fiz speedrun nessa aula só para dar o tempo certinho de 10 minutos, eu espero que vocês tenham entendido. E foi isso, vocês podem dar uma olhada aí na internet também, tem bastante material explicando isso aí mais detalhadamente. Mas é isso, e tchau! Vejo vocês em outra aula, hein? Falou!